Oi, gente linda! Esse é o canal Mania de Livro, eu sou Sidney Grassman e hoje é o dia de falarmos sobre Carolina de Theodore Dreiser, que é a resenha de agosto. A resenha de agosto só agora será feita e finalmente eu coloco todas as minhas resenhas em dia. Faltando apenas a de dezembro, mas está tudo certo porque ainda estamos em novembro, né? Então tá tudo certo. Finalmente eu estou bem orgulhoso de mim mesmo, porque até julho eu consegui fazer todas as minhas resenhas na data certa. No segundo semestre foi que eu, né, deixei a coisa desandar um pouco, né? As resenhas de agosto e setembro ficaram para trás, atrasadas, eu as fiz em outro momento, mas consegui colocar tudo em dia. Se eu fizer e pretendo fazer a de dezembro direitinho, todas as resenhas do ano terão sido feitas e isso me deixa muito feliz. Quero inclusive voltar e resgatar as duas resenhazinhas do ano passado que eu acabei não fazendo por razão de não ter gostado dos livros, né? Eu acabei abandonando aquelas leituras. O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Vilada, e também Teorema, de Pier Paolo Pasolini, ficaram para trás e eu pretendo resgatar. Por que não, né? Por que não? Mas vamos à resenha de hoje. Theodore Dreiser escreveu Carolina em 1900, no último ano do século XIX. A história se inicia em agosto de 1889 e vai até, pelos meus cálculos, porque não diz o ano, mas mostra que o tempo está passando, eu acredito que a história se encerra em 1898, ano em que o Brooklyn foi adicionado à cidade de Nova York. Uma boa parte, 50% mais ou menos, dessa história passa-se em Nova York e uma boa parte passa-se em Chicago. Theodore Dreiser, ele nasceu em, deixa eu ver aqui, ele nasceu em Indiana em 27 de agosto de 1871. Ele vem de uma família de agricultores, pessoas humildes, sem ligação com a literatura. Ele se faz sozinho. Ele faleceu em Los Angeles em 1945, aos 74 anos, de ataque cardíaco. A Carolina, esse livro aqui, cuja capa é horrível, meu amigo Matheus discorda. Ele diz que a capa lembra Picasso. Eu já acho que lembra aquela boneca assassina. Não sei. Mas, enfim, isso não importa, né, gente? Ele escreveu esse livro que foi seu primeiro livro em 1900, né? Depois ele não parou mais, escreveu livros muito bons, mas ele não tem o reconhecimento que mereceria, pelo menos na minha opinião, mereceria, né? E eu por muito tempo me perguntei por quê? Por que será, né? Em 1935, inclusive, a Associação das Bibliotecas Americanas exigiu que todos os livros de Theodore Dreiser fossem retirados de suas prateleiras e, preferencialmente, destruídos. Eles foram banidos da biblioteca. Mas por que será? Em grande parte, ele era acusado de imoralidade. Esse livro aqui, gente, que nos Estados Unidos é Sister Carrie, aqui é Carolina. Esse livro, ele foi publicado e imediatamente cancelado, né? As publicações foram recolhidas e proibidas e ele foi levado a processo. Por quê? Imoralidade. Aí eu li o livro acreditando que eu ia encontrar, sei lá, absurdos. E não tem nada disso. É um livro bem tranquilo, mas aí eu lembrei que eu sou um rapazinho de 2023. O livro fala de uma mulher que viveu com um rapaz sem estar casada com ele e depois foi viver com um outro rapaz que inclusive era casado, né? Essas coisas que são bobinhas para os dias de hoje eram consideradas escandalosas para os padrões daquela época. Theodore Dreiser sofreu um processo semelhante ao de Gustave Flaubert com Madame Bovary, né? Gustave Flaubert também teve que enfrentar o tribunal, venceu Madame
Bovary foi permitida e com isso ele vendeu pra caramba. O mesmo acontecendo com Carolina. No momento em que, na verdade, Sister Carrie foi proibida e depois permitida, o povo caiu em cima, porque o que é proibido é mais gostoso, não é verdade? E depois eu também acredito que as ideias políticas dele, em 1945, um pouco antes de morrer, ele filia-se ao Partido Comunista. Essas ideias políticas também não caíram no agrado do povo. Ele meio que defendeu a União Soviética, que os Estados Unidos odeiam, né, com todas as suas forças. Enfim, ele meio que. Porque o Theodore Dreiser, ele abominava, acima de tudo, as injustiças sociais. Aquela coisa. A minha assistente Belinda já está por aqui. Aquela coisa. Belinda, dá oizinho e cai fora, tá? Aquela coisa assim, de uma pessoa passar a vida inteira trancafiada numa fábrica, ganhando o suficiente para continuar servindo ao sistema, não tendo acesso a nada, nem ao conhecimento, nem à educação, nem a uma boa qualidade de vida, isso o deixava muito chateado. Ele se irritava muito com isso, né? Eu acredito que isso o levou ao socialismo e depois ao comunismo, e com isso ele atraiu a antipatia do povo, e talvez isso tenha ajudado a fazer com que os livros dele não tenham o reconhecimento que ele, como escritor, mereceria, porque Theodore Dreiser escreve muito bem. Ele escreve muito bem mesmo, mas o livro Carolina é um livro bastante cansativo. Eu levei 2 meses para ler esse livro. O livro tem 558 páginas. É bastante, né? É bastante, mas 2 meses. A fonte desconfortabilíssima, diagramação horrível. E ele está muito velho, gente, quase se desintegrando aqui nas minhas mãos. Muito velho. Não é um livro que eu posso carregar para cá e para lá. Eu só conseguia lê-lo em casa. E foi uma leitura. É um livro que eu chamei várias vezes de esquisito, de estranho. Ele não é bom nem ruim, ele é estranho. Mas o que eu quero dizer com estranho? Ele tem uma linguagem que se manteve a linguagem da época. Theodore Dreiser tem uma linguagem difícil. A história em si é densa. Aqui e ali ela se arrasta. Em alguns momentos eu me senti cansado. Eu acho que eu tenho que entregar essas características para vocês, porque algumas pessoas manifestaram vontade de adquirir o livro, né? Então é bom avisar que esse livro é sim um livro interessante, é um livro carregado de patos, aquela qualidade que os gregos mencionavam, né? Aquela qualidade de tocar o leitor ao ponto dele sentir melancolia, ternura, enfim, sentimentos mais viscerais. Esse livro é impregnado por esse patos, essa deliciosa palavra grega, que só os gregos mesmo tinham uma palavra para tudo, que os gregos caracterizariam este livro. Ele tem isso, ele não é um livro banal ou comum, mas ao mesmo tempo é uma história cansativa que aqui e ali se arrasta. Não tem o ano da publicação no Brasil. Nos Estados Unidos foi em 1900, foi o primeiro livro dele. Ele era bastante jovem, não tinha nem 30 anos quando publicou, talvez mais jovem ainda quando escreveu, não sei. E esse título, Carolina, é um título péssimo, porque é falado que o nome dela era Carolina Mieber, em uma única vez, e a partir dali não se usa mais esse nome. Ela é chamada de Carrie, o apelido dela na família era Sister Carrie, porque ela tinha uma irmã, Minnie. E eu acho assim que manter, claro, o título Sister Carrie não faria sentido para nós. Manter o original não faria muito sentido. Mas poderia. Seria melhor do que Carolina. Ela não é chamada de Carolina. Irmã Carrie ficaria esquisito. Pareceria a história de uma freira. Mas em 1987, mais ou menos por aí, talvez um pouco antes, eu não lembro mais qual a editora, teve a ideia de reeditar o livro em português com o título de Eu Sou o Pecado. Eu fiquei pasmo. Eu Sou o Pecado, um título horrível, de muito mau gosto. Um título vulgar que nada tem a ver com a história. Dá a entender que a mulher é devassa.
Coitada. Ela teve 2 homens a vida toda e é considerada uma devassa. E a capa, gente, pesquisem para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Uma capa horrível de uma mulher numa posição assim, ins- insinuando que é pornografia, seminua, jogada no chão. Nada a ver com Carrie, nada a ver com nada. A Rio Gráfica Editora lançou em 1987 um livro com uma capa muito fofa, mas não o encontrei. E se você, e se você lê em inglês, por favor, leia mesmo, porque parece que o texto foi adaptado para a linguagem de hoje. Inclusive, essa é uma reclamação que eu li na Amazon, dos leitores, né? Se queixaram que a linguagem de Theodore Dreiser ali tinha sido meio que adulterada para converter o texto na linguagem de hoje, coisa pela qual eu agradeceria muito, porque aqui nós temos uma tradução que é feita pelo Raul de Polillo. Ele faleceu em 1979. Eu pesquisei sobre ele e parece que ele é um grande tradutor, um tradutor muito respeitado. Inclusive, ele fez a tradução da obra italiana, o Decameron, que estava em inglês, ele traduziu para o português. Foi ele que trouxe o Decameron para o português, que é uma obra respeitadíssima do Giovanni Boccaccio, da literatura italiana. Foi ele o responsável pela tradução e também traduziu Carolina. Mas é uma tradução muito ao pé da letra, muito ao pé da letra, né? Então, se eu digo assim, por exemplo, você pode me emprestar $2? No livro está assim, pode você me emprestar $2? Manteve aquela regra estrutural da gramática inglesa de colocar o verbo na frente da frase quando se trata de uma pergunta. Mas com isso, feriu um pouco a compreensão e o deleite do leitor brasileiro. Eu achei assim que foi uma tradução muito literal, muito ao pé da letra, não gostei muito, tá? E a capa é do Cândido Costa Pinto. Esse horror aqui. Gente, não consigo me conformar com essa capa. Não consigo. E eu vi que o Cândido, ele é um ilustrador português, era, porque ele já é falecido, e ele tem obras lindíssimas. Essa aqui é que não caiu no meu gosto, de jeito nenhum. Ah, então nós temos a história da Carrie, que em 1889 toma um trem, ela vem de Colômbia, na região rural. Ela é filha de pessoas simples, humildes, do campo. Ela toma o trem e vai para Chicago, cheia de sonhos, de projetos. É uma menininha ali que deve ter em torno de 18, 20 anos. Linda, é deixado muito claro que ela é linda. O Theodore Dreiser, ele é conhecido como o escritor mais representativo do naturalismo nos Estados Unidos. O naturalismo é aquela escola de literatura que vai nos mostrar a vida sem nenhuma maquiagem, tal qual ela é. Tanto que a gente vai ver que os personagens do Theodore Dreiser não são bons nem maus. Eles são humanos e bastante egoístas. O egoísmo é o traço mais comum das pessoas criadas, das personas criadas por Theodore Dreiser, porque as pessoas são realmente assim. Cada um defende o seu próprio umbigo. Aqui nós vamos conhecer a história de uma tríade. Carolina no centro, Carrie, ela é chamada de Carrie o tempo todo. Carrie no centro, e de um lado nós temos Charlie Droit e do outro lado George Hurstwood, né? Esses dois homens são apaixonadíssimos pela Carrie. Ela toma um trem e já no trem ela tá cheia de sonhos. É falado que ela é muito ingênua, que ela olha as pessoas diretamente nos olhos e que ela está cheia de sonhos, ela planeja trabalhar, ter o seu próprio dinheiro, adquirir coisas. Ela é muito sonhadora e um pouco ambiciosa também. E já no trem ela conhece Droid, o Charlie Droid, que se mostra assim uma verdadeira ave de rapina. Esse homem é um predador. Eu, inclusive, cheguei a achar que ele fosse tentar prostituir a menina, mas ele estava era fascinado pela sua beleza, né? E ele começa assim a induzir na Carrie a ideia de que ela precisava de um ombro amigo, um ombro masculino amigo, entendeu?
E ela fica meio assim, porque ela também não quer criar uma má impressão na casa da irmã, né? Ainda mais que o cunhado não está muito feliz com a chegada da Carrie, né? E ela vai direto para uma fábrica. Essa é uma característica bastante interessante, histórica do livro, né? Mostrando que a mulher está entrando no mercado de trabalho. Nós estamos na segunda fase da Revolução Industrial, as portas se abrem porque percebem que a mulher é uma mão de obra bem interessante que não está sendo aproveitada, né? E embora isso seja feito para viabilizar a perpetuidade do sistema, acaba sendo benéfico para a mulher, porque mais tarde ela adentra as mais variadas profissões, como é até hoje. Mas na época, então, as portas das fábricas estavam se abrindo. Carrie odeia a experiência de trabalhar em fábrica e é mesmo deprimente. Deprimente. Theodore Dreiser, ele descreve muito bem o cotidiano da fábrica. Você sente até um arrepio, sabe? As pessoas assim viverem 8, 9 horas por dia na frente de uma esteira, fazendo qualquer coisa, em pé, não pode conversar, para ir no banheiro tem que pedir permissão. É impossível se realizar num trabalho assim, sabe? E, no entanto, nós precisamos desse trabalho. É um mato sem cachorro. O próprio Theodore Dreiser dá a entender que é um mato sem cachorro, porque nós precisamos das fábricas, mas quem trabalha nelas não é feliz, não consegue ser feliz. E é claro que daí ela fica doente, falta alguns dias e é demitida. Com isso, ela acaba aceitando a ajuda de Droit, Charles Droit, e eles se tornam amantes. É bobagem para os dias de hoje, é um escândalo para aquela época. Isso contribuiu para o livro ser considerado imoral. Eles vão viver juntos, mas ela lembra muito Madame Bovary. Eu até anotei aqui. Ela queria prazeres, queria posição social e, no entanto, sentia-se confusa sobre o que essas coisas pudessem ser. A cada nova hora, o caleidoscópio dos assuntos humanos punha lustre novo em alguma coisa, e, em consequência, essa outra coisa se tornava para ela a desejada, o tudo. Outro movimento da caixa do caleidoscópio e alguma outra coisa se tornaria a linda, a perfeita. Assim como Madame Bovary, ela nunca estava satisfeita, ela queria sempre um outro, um outro algo. E assim ela vai saltitando de coisa em coisa. Em um certo momento ela diz: as roupas falam por si mesmas, porque ela percebe que ninguém olhava para ela. Ela era muito mais linda do que qualquer outra, mas ninguém olhava para ela, porque suas roupas eram singelas. Então as roupas eram símbolos, e são mesmo, símbolos de algo que ela queria ter e não tinha. Mas bem no final, Theodore Dreiser nos diz que a felicidade não é possível. Porque depois que Carrie vai adquirindo tudo o que ela quer, e tudo que ela quer, e tudo que ela quer, ela olha para si mesma e percebe que não é feliz. Ela se apaixona por um dos amigos do Droid, que é George Hurstwood, não sabe que ele é um homem casado, e ela começa a ter uma relação ambígua com esses homens, né? De um lado, ela continua vivendo com o Charles, mas ela se encontra com Hurstwood, eles se tornam amantes. Ela descobre que ele é casado, ela fica indignada com aquilo e ela rompe a relação com ambos. Hurstwood não é, como todos os personagens do Theodore Dreiser, não é um homem, digamos assim, 100% virtuoso, né? Não é. Ele inventa uma situação para Carrie, convida a entrar em um trem, diz que Droid está no hospital doente. Ela fica preocupada, porque Carrie tem bom coração, ela fica preocupada, entra no trem, lá pelas tantas, ela percebe que o trem está saindo de Chicago, ela fora raptada. Ele a leva para Detroit. Só que ele havia dado um golpe na empresa em que ele trabalhava e roubado US$ 10.000, que na época era uma boa fortuna, né? O suficiente para ele ir para a cadeia. E se a mulher estivesse com ele, provavelmente ela seria vista como cúmplice. Ela percebe que está sendo raptada, mas ele a convence que é uma coisa boa para ela, né? A coisa não dá certo,
Não dá certo em lugar nenhum. Eles começam a fugir. De Detroit, eles vão para o Canadá, em Montreal. De Montreal, eles acabam indo para Nova York. Em Nova York, ele começa a perder dinheiro. Começa a perder dinheiro. E o Theodore Dreiser vai mostrando a decadência desse homem. Mas ao mesmo tempo, Carrie se sente agraciada, porque Theodore Dreiser simulou uma certidão de casamento. Olha como era esse homem. Ela acha que é casada com ele. Pela primeira vez em sua vida, ela sentiu-se instalada. Sentiu-se também, até certo ponto, justificada aos olhos da sociedade, como ela concebia o que a sociedade deveria ser. Uma mulher casada, então tinha um outro status, não era mais uma mulher vivendo com um homem sem os sagrados laços do matrimônio. Mais tarde ela descobre que tinha sido enganada e aí ela começa a lutar pela sua carreira de atriz, porque ela tinha uma veia artística muito forte. E ela vai crescendo, ela consegue entrar no teatro e ela vai crescendo. Enquanto ela vai crescendo, o companheiro dela, Hurstwood, vai decaindo cada vez mais. Ele não tem dinheiro mais nem para pagar o açougueiro. E aí ele diz: eles não podem extrair sangue espremendo um nabo. Como é que vai sair sangue de um nabo? Como é que vai sair dinheiro do bolso dele se ele não tem? Já ela começou a admitir que o mundo já estava tomando nota de sua presença. Ela vai ascendendo como atriz. Carrie tinha aprendido que no mundo dele, de Hurstwood, como na situação presente dela mesma, não existia felicidade. Ela vai crescendo como atriz e ela abandona Hurstwood, que chega ao ponto de mendigar. E Theodore Dreiser, ele consegue descrever isso com um realismo impressionante. E a partir daqui eu não falo mais nada. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se esse livro é o adequado para cada um, né? Eu achei uma leitura válida. Gostei de ter lido, mas não leria de novo. Achei muito cansativo, gente. Ele é muito grande, muito denso e desconfortável. Mas, de repente, numa edição melhor ou em inglês, dava para encarar, né? Um beijo no coração de todo mundo. A gente se vê novamente no domingo, dia 3 de dezembro, quando eu vou fazer o videozinho que eu mais gosto, que é o que eu vou ler em dezembro. Aquele momento em que eu seleciono as leiturinhas do mês e compartilho com vocês. Um beijo no coração de todos e até domingo que vem.